Nós vamos retornar ao trabalho com o tema Semelhança do Cristo, que é o estudo hoje de número 80. 80 encontros, hein? Que desafio, graças a Deus. Nós vamos então retomar a partir do capítulo 4, aonde nós trabalhamos na última semana, até o versículo 2. Hoje nós vamos trabalhar nós vamos abordar alguns aspectos do versículo 2 e o 3. Então vamos fazer a leitura a partir do primeiro versículo, do texto intitulado A Visão do Trono da Majestade Divina, os 24 anciões e os 4 animais. Desliga, por favor. Eu tô só... Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe e sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciões vestidos de vestidos brancos, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Vamos ficar por aqui. O texto vai até o versículo 11. Na última semana, nós trabalhamos os aspectos que envolvem, portanto, o versículo 2. Vamos relembrar? E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Lembrando que o nosso estudo, o Apocalipse, nós utilizamos a chave, que é a chave da doutrina espírita, que nos auxilia no entendimento do que está de uma forma velada. Apocalipse significa revelação. O versículo 2, nós trabalhamos aspectos que envolvem o arrebatamento. Vamos começar pelo arrebatamento? O arrebatamento em espírito. Quando o Senhor nos convida na dinâmica da vida para penetrar em lances que ainda nós não dominamos, convidando-nos para dar passos na direção do futuro, há a chamada interação entre a misericórdia, que faz o convite, e o aprendiz que se candidata para o arrebatamento. Ou seja, o arrebatamento, ele não fica circunscrito ao desejo do indivíduo ser arrebatado, como também ele não é arrebatado apenas de fora para dentro. Ou seja, a espiritualidade vai arrebatar alguém. Há uma conjugação nesse processo. A espiritualidade auxilia enviando, vamos dizer assim, recursos para que os indivíduos se sensibilizem. Mas o processo do arrebatar, por exemplo, da emancipação da alma, quando o espírito deixa o corpo para ir para o mundo espiritual, é favorecido pelas suas experiências anímicas, em nível anímico. Não é? Então, a definir o seguinte:
Quando nós nos candidatamos a estudar as letras da espiritualidade, os ensinos, nós estamos, portanto, sendo convidados e, ao mesmo tempo, nós atendemos esse convite. Está de acordo? Porque, se não trabalharmos nessas linhas, nós vamos discutir aqui arrebatamento com uma visão mística. Então, nós temos que entender como é que funciona de uma forma muito simples, não precisa de elaboração, não. Porque, se a gente entra no plano do misticismo, a gente vai cair em territórios que não auxiliam no processo educacional de cada um de nós. E o interessante é porque foi arrebatado em espírito, em essência. E aí, o médium, né, percebe um trono que estava posto no céu. E nós trabalhamos aqui na última semana que o trono, ele representa o poderio. O trono é a posição máxima de um rei ou de um reinado. Não é onde que o rei fica sentado, determinando, não é no trono? Então, o trono, ele tem a representatividade do poderio do rei na terra, e no nosso caso aqui, que estamos tratando do assunto que é o arrebatamento em espírito, então nós estamos falando do reino dos céus. Então existe o trono lá no reino dos céus, e esse trono é ocupado por Deus? Não, não é isso. Deus não fica sentado em trono, porque Deus não é... Nós podemos tratar Deus em nível personalístico, de um homem, de alguém que está determinando, não é assim. Deus é a inteligência suprema, que está em toda parte. Então, o trono de Deus é o universo, né? Vamos só para fazer um ajuste poético aqui, filosófico. Mas quando se fala em espírito, nós estamos falando do poder do espírito. Então, no caso, João Evangelista foi arrebatado em espírito ao convite do Senhor. E ele viu um trono, ele viu o poder. Aí usa-se os termos da Escritura. E o poder e a glória para sempre. O assunto aqui, ele tá tratando de legalidade, de justiça, de autoridade. Falamos também que o trono representa o centro dos interesses. Então, nós elegemos tronos, de acordo com o nosso interesse. Então, vamos voltar. Qual que é o trono que nós estamos elegendo aqui nessa manhã? É o poder do Espírito. Não é? Quando terminar a reunião, nós podemos voltar para o mundo e continuarmos elegendo o trono dos poderosos da terra. Aí a gente vai viver uma situação em que vamos ter que lidar com essa dualidade. Em termos evolucional, nós falamos de verticalização. A oração proporciona a verticalização. O contato com as esferas superiores. O crescimento em bases de virtude. O espírito estará se arrebatando, procurando o arrebatamento na prática do bem. Certo? Mas você opera numa linha horizontal. Então você vai ligar a câmera, você vai ligar o equipamento, você vai pôr o copo, o livro, você vai conversar, você está ajustando. Isso tudo aqui é horizontal. Você vai no banco, você compra não sei o quê, na verdade, você limpa ali. Isso é horizontal. E na horizontal que você, inclusive, comunica com as pessoas. Porque elas estão aqui, ó. Estão na minha estou no mesmo plano horizontal aqui. Certo? No mesmo espaço de relação. Mas numa relação existem espaços diferentes, que são os espaços espirituais. Pegaram aí? Então, quando eu vou falar de espaço, eu já verifico que existem espaços físicos e extrafísicos. Pegaram aí? Existe o espaço íntimo, existe o espaço do semelhante. Demarcado o espaço do semelhante por uma grade,
por um muro, ou pela sua capacidade de expandir a sua mente. Então, nós aqui, nesse estudo do Apocalipse, somos convidados a expandir a mente. Expandir a mente. Para pensar um pouco diferente, mais qualificado. Mas você só vai conseguir manter que a sua mente fique expandida quando você praticar o que está sendo discutido aqui. Porque senão ela expande como se fosse um balão inflável. Você coloca o ar no balão, ele faz isso. Mas depois o ar vai embora, ele perde a sua capacidade de expansão. É assim. O Evangelho para nós é um convite para viajar na maionese. Eu vou olhar além dos horizontes. Mas depois eu tenho que voltar para a minha realidade. Só que quando o Evangelho mostra para nós que existe um horizonte muito bonito, muito pródigo, a gente vai lá para essa região mental, convive com espíritos nobres, observa a prática de uma relação mais elevada, produtiva, a gente fica assim, meu Deus, que coisa boa, nossa, eu tenho que voltar para lá. Não é assim quando termina a reunião mediúnica? Uhum. Termina a reunião mediúnica e a gente fala para os médios, gente, olha, agora nós vamos fazer a prece final, se preparem para voltar. Aí, depois da prece final, os médicos costumam falar assim, nossa, mas estava tão bom. Aí a gente diz assim, mas você não tem merecimento para ficar nesse tão bom. Você tem que conquistar. Então, ou seja, os espíritos deixam a gente ir, faz uma viagem intergaláctica, uma viagem espiritual, mas depois tem que estacionar o táxi, que é uma Ave Maguete velha, que solta fumaça, né? Carburador. Não subiu ao céu, senão o que desceu do céu, não é isso? Não subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. Então, é o Jesus quando fala, e que a gente vê essa imagem de Jesus subindo, descendo, etc. Isso é o que o Júlio trouxe, que é o simbolismo de subir e descer. Ascensão e queda. São termos usados pelos estudiosos da evolução, cada um esquadrinhando essa evolução de acordo com a sua maneira de entender. A nossa evolução aqui é a luz da doutrina espírita, Kardec, codificação espírita. Só para concluir, então, o trono estava no céu e um assentado sobre o trono. O Cristo, Jesus, os espíritos mais avançados, mais evoluídos, e um que está sentado no trono, na realidade, é o nosso espírito projetado nesse trono. Ah, Casal Alberto, agora você bagunçou minha cabeça. Então tá, então vamos explicar com facilidade. Isso é tranquilo, não tem mistério não. Quem fala que o Apocalipse é misterioso é porque quer continuar como profeta e o povo admirando a inteligência dele, né? Ou a perspicácia, né? Não sei nem que tipo de inteligência que é essa. Mas voltando, você não foi arrebatado em espírito, Gerson? Você não foi lá para o mundo espiritual? Você já teve evidência mediúnica de espíritos superiores? Você já viveu um êxtase, assim, que é alguma coisa assim, que até hoje você não esquece, e aconteceu há 20 anos atrás? É o arrebatamento, é o ir para o mundo espiritual, ver o tanto que é bom, se alimentar, beber da água e querer ficar. Mas quando você está lá, você é convidado para olhar para trás. Aí você vê quem você realmente é, porque lá no plano espiritual não tem hipocrisia, não. Aí você olha para trás e fala assim, meu Deus, eu sou. Aquele ali é você. Aí mostram para você em espelho. Você não vai ver em semelhança, não. Você vai ver ou melhor, você vê em espelho, vê em semelhança, mas você não vai ver face a face, não. Foi o texto que nós usamos aqui na última semana do Paulo na carta aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 13. Aí você fala assim, mas Jesus, eu queria ficar aqui com o Senhor.
Aí o nosso povo, encontrou. Teve um companheiro, eu já vi tantos depoimentos de indivíduo que sonha com o Chico Xavier. Meu Deus, eu sonhei com o Chico. Na maioria dos depoimentos, a pessoa encontra com o Chico do lado de lá, ela fica, como dizia Arnaldo Rocha, né? É igual a capital aqui da América do Sul, Cochabamba, capital da Bolívia, né? Ele fica com Cochabamba. Encontra com o Chico Xavier lá, vê o Emmanuel, o Bezerra, meu Deus, eu não sou digno de... Por que o indivíduo viu o Chico? Porque foi favorecido um encontro espiritual. Você fica assim quando vê a Denise? Você fica assim, todo perplexo. Olha a Denise. Por que você não fica assim? Mas a Denise não é anja. Ela não é anja igual o Chico. O Chico é uma... Gente, aí o Chico vira para todo mundo que encontra com ele e fala assim, meu filho... Como é que o Chico usava muito um termo, ele usava com o Arnaldo. Ô, meu nego, para com isso, que bobagem que é essa? E ele está sendo sincero. Então, nós precisamos de nos preparar emocionalmente, intelectualmente, para viver essas experiências de uma forma em que devemos lidar com o plano de consciência do que está acontecendo. E não nos perdermos no passional, no emocional. Aí você é arrebatado, foi um momento extraordinário. Porque quando o indivíduo é levado para as regiões superiores, não tem palavras para contar como é que é essa experiência. Tão boa que é. Mas a gente associa essas experiências com as personas que a gente encontra. Não é? E na realidade não deveria ser assim. Deveríamos trabalhar que tivemos uma oportunidade, mas agora, quando eu olho para trás, eu falo assim, meu Deus, olha lá quem eu sou. Não, mas vem cá, você vai descer, né? Você vai descer, você vai mergulhar na sua realidade, compreendê-la e começar a trabalhar para que esse trono que você está identificando como o poder espiritual que você almeja, ele seja merecido, ele seja conquistado por você. Então você volte lá para Belo Horizonte, vai lá para o São Gabriel, no sábado de manhã, no dia 16 de setembro, do ano de 2017, e comece uma trajetória consciente e responsável. Desculpem, 20 minutos de conexão com o tema da semana passada, e agora a gente já entra no versículo que é o objeto do trabalho de hoje. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe e sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. Nós vamos falar muito de pedra aqui hoje. E a esmeralda é uma pedra preciosíssima, como também a pedra jaspe e sardônica. Então nós vamos começar chamando o Júlio para trabalhar a primeira parte do versículo apenas, tá, Júlio? Para a gente seguir uma cadência didática aqui hoje do miudinho. Certo. E o que estava sentado era... Vamos trabalhar só esse trecho agora. Nós temos aqui uma questão muito interessante de identificação. Nós vamos... A questão da identificação, do autoconhecimento, que é a tônica do Espiritismo, conhece a ti mesmo, que é um preceito, estava escrito lá no oráculo de Delfos, é tônica do Espiritismo e também é tônica do ensinamento bíblico. Por exemplo, em Gênesis 2:19, tendo Deus, na linguagem simbólica da formação do mundo, formação dos animais, da erva, do mundo e do homem, tendo Deus feito os animais, chamou Adão para ver como este o chamaria. Então, essa identificação da nossa individualidade, dos nossos valores, uma revisão do passado, é importantíssimo para nós
Tanto que é tônica do Espiritismo a identificação e a transformação moral e domar as inclinações más. Quando falamos em domar inclinações más, evidentemente Allan Kardec se refere pelo verbo domar ao nosso passado, em que transitamos pelos reinos anteriores ao reino humano, notadamente o reino animal, onde desenvolvemos as ferramentas da evolução, os instintos, que são leis. Agora nós estamos entrando, como nós já somos estudiosos do Evangelho, estudiosos do Espiritismo, nós já entramos numa tônica mais superior de identificação. Não mais agora a identificação dos valores de retaguarda, que para nós já tem que estar sob um domínio e sob um controle. Mas agora a identificação é de um padrão superior. Para sairmos da condição da horizontal, do plano social, a horizontal do mundo, e avançarmos pelos territórios do plano vertical, a elevação do espírito. Então, todo esse componente citado que nós desenvolvemos nos reinos anteriores, no reino animal, os instintos, são ferramentas da evolução. São leis dinâmicas que nós aplicamos para crescer espiritualmente. Tanto que os Espíritos na codificação, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos informam que os instintos são embriões dos sentimentos. Capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós vemos que todo esse ferramental, vamos dizer assim, apropriado pelo princípio inteligente ao longo da evolução, para que, como espírito formado, em que a razão vai se abrindo lentamente, o espírito, de forma consciente, formado, vai trabalhando com as ferramentas que são os instintos, elaborando, sublimando-os e transformando em sentimento. Então, e o que estava assentado era a identificação do que está assentado no centro do interesse. Então, no centro do nosso interesse já deve estar assentada a proposta de elevação, não mais propostas mundanas simplesmente. Porque todos nós queremos que o Brasil seja a pátria do Evangelho. Todos nós queremos que o mundo se regenere. Mas isso tem que partir de dentro de nós. Tem que partir da nossa individualidade. Nós temos que ser o primeiro a estar operando nessa dinâmica. Porque senão nós vamos supor que vamos ficar aguardando de braços cruzados, no plano horizontal dos acontecimentos, distraídos quanto à nossa real condição espiritual, esperando que os espíritos superiores reencarnem para implantar na Terra o que é nosso trabalho, que é a nossa atribuição. Então isso é muito importante para nós, termos em conta essa necessidade de identificação agora, meu amigo Carlos Alberto, dos planos superiores aos quais aspiramos ingressar um dia. Muito bem. Então, e o que estava sentado era... Só mais um comentário. Vamos prestar atenção aqui, porque isso é importante. Está tudo ajustado. Lembram que eu falei... quando assentar, verificar o que era? Não é? Então, o que era... desconecta. O que era dá uma ideia do passado, do que foi. Então, quando nós estamos diante da verdade, a vida proporciona para nós o entendimento da nossa posição espiritual.
Você só vai ver o que você é quando você observar o que você deve ser. Isso é importante a gente verificar. O que nós estamos fazendo na casa espírita a não ser compreender o que nós devemos fazer? Só que você vai compreender o que você deve fazer à medida em que você depreender o que você é. Um exemplo. Vamos fazer parte da equipe que compõe o trabalho do Apocalipse? Vamos. Aí nós somos convidados. Aí eu falo assim, mas por que eu vou lá? Eu vou... Primeira vez, eu vou lá para saber como é que é. Eu tenho curiosidade. Aí você chega aqui, de repente se aclimata, se adequa, se ajusta. Gostei. É importante vir aqui estudar o Apocalipse. Ok. Aí você vai entrar num outro processo, porque o Apocalipse vai começar a te contar coisas que tem a ver com a sua necessidade. O Apocalipse vai falar para nós que é necessário tirar o véu do esquecimento, tirar o véu para que saiamos da indiferença, porque eu preciso melhorar a minha vida. Melhorando a minha vida, automaticamente eu irei me tornar uma pessoa melhor. Então, isso para nós é de um valor extraordinário. É o autoconhecimento. Porque senão não tem sentido você vir aqui. Eu estou indo no estudo do Apocalipse que eu quero me curar. Ok. Você vai se curar? Vai. Curar do quê? Eu acho que é da minha dor de cabeça. Eu falei, não, tudo bem. Passa um tempo, você vai verificar que a dor de cabeça passou. Mas você ficou porque acha que tem que curar mais coisas. Porque você está descobrindo que tem mais coisa para ser resolvida. É como se você entra no consultório médico para fazer um diagnóstico da dor de cabeça. Aí ele te pede um exame. Aí você vai e faz o exame. Aí ele fala assim, o Jacques, né? É aquele americano, Jacques, que você está fazendo esse exame, eu vou aproveitar e pedir esse aqui, mais esse aqui também. Aí você está fazendo o exame, aí você constata que você precisa de ajustar algumas coisas, mas o outro exame que ele te pediu também identifica um outro problema. Então tem pessoas que nem ao médico vão, porque não querem saber a verdade. Ou seja, ele quer descobrir quando a bomba explodir, certo? Então, a nossa vinda aqui, se ela está motivada para a busca da medicação, ela vai ser atendida. Mas você, com o passar do tempo, vai verificar que aquela medicação que você procurou, ela foi importante, mas você precisa de outras medicações. Até que você sai desse circuito terapêutico, em tese, né? Porque a gente nunca sai. Querendo ou não, a gente sempre está indo e vindo. Aí você sai da terapêutica porque você percebe que abriu uma outra porta lá, que é uma escola. Opa, eu quero estudar esse assunto. Por que tem médicos aqui que atuam? Por que tem remédio? Foi bom para mim, eu me sinto tão grato que eu quero dividir isso também. Aí, para dividir isso também, eu preciso estudar. Aí, à medida que você vai estudando, que você vai se preparando, você vai verificando o seguinte, que o que você era, na realidade, é o que te impulsiona para que você se torne um ser diferente. Você não vai se tornar uma pessoa diferente descartando a pessoa que é você, a sua realidade. Você querendo falar, Denise? Então, na medida que você foi falando, eu fui lembrando de uma questão. Muitos de nós falam assim, diante das dificuldades, né? Quando é que eu vou ter paz? Quando é que eu vou ter tranquilidade? Muitos de nós pensam assim, nossa, quando, né? E sendo que é exatamente essas dificuldades que você acabou de colocar que nos impulsiona. E o Júlio falou das sementinhas que guardamos dentro de nós e que nos faz o homem velho sempre aparecer, né? A gente pensa sobre as questões negativas daquilo que é ruim do que a gente passa, mas a gente precisa disso ainda e esse impulsionar ainda tem que ser dessa forma.
Aí me lembrei disso, da gente sempre falar assim, eu quero paz, quando que eu vou ter tranquilidade, quando que eu vou ter uma vida equilibrada? Quando a gente conseguir, ao longo do tempo, fazer essa transformação, porque na minha concepção, na minha vida, ainda é um pouco difícil. Então, existe um caminho para que eu percorra. E isso vai sendo desfeito e eu vou melhorando ao longo do tempo. Não é um passe de mágica, não é no amanhã. Muitas vezes levamos vidas, né? E em termos de doutrina espírita, é muito comum, não é raro não. O indivíduo procura a paz achando que ele vai encontrar ela no cemitério. No adágio popular, o indivíduo desencarna, agora ele vai encontrar a paz. Vai em paz. Não é? Não tem umas histórias assim? Descanso eterno. Costuma, na hora do cemitério, é que tudo começa. Aí é que o indivíduo vai verificar que ele estava em busca da paz, mas na realidade, agora é que vai começar a batalha. Porque aqui na Terra costumamos levar uma vida muito de um 0 a 0 danado. E o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, aí muda-se o corpo, muda-se as pessoas, muda-se o ambiente que trabalha, mas a dificuldade é a mesma do espírito. O conflito é o mesmo. Existem questões nossas que você carrega ela desde criança. E muitas você nem sabe quais são. Não é? Elas se apresentam como inibições, como dificuldades, como fobias, como traumas, como disfunções, mas que não são identificadas. Então a doutrina espírita para nós é um desafio para o autoconhecimento. Eu escutava, quando jovem, escutava muito essa palavra autoconhecimento, eu sempre levava para o lado filosófico, intelectual. Então eu tenho que... Autoconhecimento, o que é isso? Né? Você associa com o conhecimento, com a cognição, né? Com as questões racionais. O autoconhecimento é uma proposta de um valor extraordinário. É lidar com a nossa realidade. O que até agora nos impulsiona, o que motiva, o que precisa de ser reconsiderado. Nós estamos vendo na sociedade aí, um momento de um drama, de um caos, de uma dificuldade que é coletiva. Pessoas estão caminhando na vida, promovendo a ilusão, sendo que a vida está dizendo para todos eles, para todos nós, que é ilusão. Mas o indivíduo não admite. Passa uma vida inteira todo mundo dizendo, cuidado, cuidado, cuidado. Não estou vendo problema não. Está tudo bem. Não assume. Não assume. Por que não assume? Por 2 motivos. Ou porque não quer, ou porque não dá conta. Agora, por que não dá conta? Porque é infantil. Porque se apoia no descompromisso com a maturidade. A gente sabe que a natureza não dá salto. Tudo acontece no momento oportuno. Mas costuma o indivíduo passar uma encarnação inteira iludido. Muitas encarnações pautadas na ilusão. Não é assim o fenômeno mediúnico conosco nas reuniões mediúnicas? Nós não vamos atender os espíritos. Costuma o espírito falar assim, mas, puxa vida, eu tive que desencarnar para ver que eu estava errado. Eu tive que chegar aqui no mundo espiritual para passar por um problema grave, sendo que lá, aí, entre vocês, na Terra, eu era soberano. Como é que fala, né? Eu era o cara, né? Com todo poderio, com tudo. O que está acontecendo na sociedade agora, gente, a não ser um processo apocalíptico geral? Nossa, Casalberto, mude de assunto. Que vai ter guerra mundial, será? Eu contei aqui que um companheiro me mandou uma pergunta.
um grande amigo. O que a espiritualidade tem a dizer sobre o Vladimir Putin? O que a espiritualidade tem que falar sobre o coreano, sobre o americano? Vai ter guerra, não vai ter guerra, vai ter destruição em massa? Você, amigo, sabe o que a espiritualidade tem nos falado? Que nós precisamos dar jeito no nosso mundo íntimo. Porque se tudo isso que está acontecendo lá fora nos incomoda, é porque significa que nós estamos necessitados de viver isso. Pegaram aí? Tem pessoas que são tão infantis que vivem a vida falando mal dos outros, tomando conta da vida dos outros. A vida inteira. O lazer é juntar com o vizinho para falar do outro vizinho. Do outro vizinho não, do bairro inteiro. No interior de Minas, antigamente, o povo tinha tempo, né? Tinha tempo pra... Aí ficava sentadinho assim, ficava na janela. Tinha a história da janela, lembra da história da janela? Ficava uma dona na janela, outra dona na outra janela, está todo mundo conversando na janela. Aí a comida está queimando no fogão. Porque estão conversando na janela. Pegaram aí o que nós estamos dizendo? Conversando o quê? O que o padre fez? O que o prefeito deixou de fazer? O que aconteceu na festa ontem? Isso tudo demonstra para nós um estado de plena infantilidade. Com tanta coisa para fazer no mundo. Não fiquem preocupados, não, porque eu não posso apertar demais o parafuso, não, porque tem muita gente que ainda fica na janela, né? Mas vamos começar a olhar um pouquinho. Olha para a janela, mas olha para o céu. Ontem eu estava conversando com meu filho, estava passando uma cena lá de Pequim, aquele tempo, o céu, né, todo poluído. Os orientais muitas vezes vêm, por exemplo, para o Brasil, como para outros lugares, para fotografar o céu azul, claro, porque eles não veem isso, de tanta poluição. Né? Olha para o céu que a sua janela te oferece. A janela como abertura para você ver que existe algo além da sua casa, do seu ambiente. Não é? Esse trono que você elegeu até hoje, ele começa a perder o sentido. Eu estava fazendo as imagens para trazer para o estudo sobre o trono. Porque o trono, o trono representa, então, o poder. Né? Por isso que a gente vai ver mais adiante que do trono sai relâmpago, vozes, trovões, etc. Isso é mais à frente. Aí, na hora que eu estava selecionando as imagens, aí eu digitei lá na pesquisa, tronos. Aí apareceu um trono lá do Egito, de um faraó. Um trono bonito, tal, todo estiloso. Aí depois fui caminhando com vários tronos, até chegar no trono. Eu peguei 2 imagens com Napoleão Bonaparte sentado em 2 tronos. Aliás, num trono e numa cadeira. Num trono ele com toda a pompa. E numa cadeira com uma posição assim, toda como se estivesse assim vivendo ou uma indiferença, um enfado. E eu fiquei prestando atenção nas 2 imagens. Napoleão representando o César de todos os tempos, o poderio humano. Júlio César sentado ali, com ouro, com coroa, não é? Com os paramentos. E já no outro lado, Napoleão com uma veste de soldado, né? Uniforme, e todo assim, numa posição assim, de enfado. Aí, circunstancialmente, na pesquisa que eu fiz, apareceu a imagem do Napoleão na cama, morrendo. É uma imagem, uma tela muito conhecida mundialmente, lá em Santa Helena. Então, aí eu fiquei analisando. Quando você investe no poderio da terra, daqui a pouco, esse poderio vai te trazer enfado, cansaço. Você gastou energia errada. Aí depois vem o quê? A morte. Abandonado, ele que foi admirado por tantos. E odiado por muitos. Napoleão Bonaparte é uma figura emblemática. É o homem mais biografado. Se não me engano, depois de Jesus, é o homem mais biografado. Napoleão Bonaparte. Quantas coisas boas que Napoleão representou? Filosoficamente,
para respaldar a própria Revolução, não é verdade? Para respaldar a própria Revolução Francesa. Mas, em compensação, há os abusos. E os abusos é que levam todos nós à morte, ao enfado. Por que eu estou reencarnado aqui como peão, graças a Deus, aqui em Belo Horizonte, né, Júlio? Porque nós já tivemos poderio. O brasileiro, como nação, a maioria de nós tivemos muitas coisas em vidas pregressas. E tudo que a gente está vivendo hoje é para que a gente aprenda a lidar com o que é necessário. Aprender a selecionar supérfluo com o necessário. Por que as pessoas passam fome em determinadas regiões, em processos expiatórios graves? Porque promoveram fome. Por que está havendo essa grande alteração na população mundial? Africanos, asiáticos, procurando outras terras, né? Emigração, imigração. Vocês imaginam, passa um furacão lá no Caribe, destrói a ilha. Quantas milhares e milhares de pessoas desabrigadas. Eu vi um depoimento de uma brasileira que estava lá no Caribe, que saiu de lá, eles saíram lá debaixo do impacto. O horror do furacão, ele retumbou no horror que estavam vivendo nas ruas. As pessoas precisando de comida, um matando o outro por conta de água. Por que isso acontece? Vocês imaginem quem está vivendo isto. O que não proporcionaram de dificuldade para o semelhante? Vamos lembrar só o processo da escravidão, há poucos séculos. Quantas almas foram arrancadas da África? Afirmam que só aqui para o Brasil foram trazidos 9 milhões de escravos. 9 milhões de escravos. Agora, vocês imaginem esses 9 milhões de escravos, quanto que isso não redundou para aqueles que viviam com eles. Quantos sofrimentos. Aí você pula para a Segunda Guerra Mundial, vê o que o nazismo proporcionou para os judeus. Quantos milhões de judeus que morreram nas câmaras de gás, arrancados das suas casas. Com aquelas fotografias que nos deixam estarrecidos. E tem pessoas que falam que, até hoje defendem que é mentira. Que aquilo não aconteceu não, que aquilo foi armação. Do mesmo jeito que é armação, quando você pergunta para alguém que está envolvido com corrupção no Brasil. Eu falei isso aqui quinta-feira, até arrependi. Até usei o termo errado, delação não, é lava-jato. Como é que é o processo da lava-jato? Vocês já observaram que todo mundo é mentiroso? O procurador é mentiroso, a polícia é mentirosa, não é? Quem fez é mentiroso. Oi, afinal de contas, quem tem a verdade? Pegaram aí? Como que é complicado isso? Por que você está incomodado com tudo isso? Porque você tem responsabilidade. E se está pagando esse preço, todos nós estamos pagando. Agora, você vai ficar focando nisso? Não. Você tem que observar as pedras preciosas que vêm adiante. Porque era, na aparência, o que estava sentado era, na aparência, e semana passada nós falamos que devemos procurar ver além das aparências, não foi, Júlio? Sim. Mais alguma observação sobre a aparência para a gente passar? Nós temos que buscar o que se esconde sob a aparência. E nós temos falado desse aspecto aqui, que o essencial é invisível aos olhos. Então, o que se esconde sob uma aparência tranquila, olha lá, a barra. Muitas vezes são tormentos, são dores. E o caráter da doutrina espírita, como consolador prometido, vem nos ajudar a equacionar esses dramas, essas dificuldades. Então, o trabalho aqui que as casas espíritas, por exemplo, realizam, no primeiro momento, da consolação de fora para dentro. O Carlos Alberto até falou aqui dos impactos dos acontecimentos que vêm de fora para dentro, para potencializar o que vai sair de dentro para fora. Então, é uma conjugação. Então, na casa espírita, nós vemos aqui por vários motivos, dores, problemas, dificuldades, etc. e tal. Encontramos aqui aquela consolação de fora para dentro.
Mas o grande trabalho de consolação essencial, como que vai solucionar o problema da busca, o problema do direcionamento, que nos leva a caminhar por esse ou aquele caminho na existência, é o autoconhecimento, alicerçado no conhecimento que a doutrina espírita proporciona do que fomos no passado, das tendências que trazemos, de como trabalhar com essas tendências, de como encaminhá-las de forma adequada, para então surgir o novo homem. O novo homem, cujo modelo é esse panorama que vemos aqui apresentado, cujo modelo é esse que vemos aqui apresentado. Então nós vemos aqui todo um panorama exterior que é o modelo do que deve ser o nosso interior, o protótipo. Nós vamos ainda trabalhar mais a questão da pedra, do jaspe, do sardônico, que tem detalhes aí importantes para o nosso entendimento. Mas o essencial é nós identificarmos a nossa carência essencial como espíritos transitoriamente no corpo, que vamos, a partir da desencarnação, retornar para o mundo espiritual, e o que está escondido aqui sob a aparência, está camuflado muitas vezes intencionalmente, vai ser revelado no mundo espiritual. O nosso amigo, o autor, aliás, Rodrigues Leles, no livro O Apocalipse é o Terceiro Caminho, obra que nós indicamos, que reputo como uma análise muito coerente sobre o Apocalipse, ele nos alerta, ele conceitua as pedras preciosas. Ele diz assim: pedra é o indivíduo que contribui para a construção de uma civilização, acrescida do qualificativo preciosa. Refere-se à civilização cristã do porvir. Olha que extraordinário. Então, pedra é o indivíduo que contribui para a construção de uma civilização. Pedra fundamental de uma... A pedra fundamental. Então, nós somos pedras. E aí a gente lembra de Jesus com Simão. A partir de hoje será Petros. Sobre ti edificarei a minha comunidade. Então, Simão Pedro representa o discípulo mais maduro. Ele era o mais velho. A definir o seguinte, que à medida em que nós vamos adquirindo experiência na vida, a providência divina passa a contar com você, comigo, com qualquer um de nós, como o fundamento para uma nova civilização. Nós não saímos daqui para voltar para a horizontal do nosso relacionamento? Qual que é a missão que você recebe quando você sai de um estudo como esse? Chegar lá na sua comunidade, você é síndico do prédio, né? Né, Márcia? A Márcia deu um sorriso ali, eu nem sabia que ela era síndica, já descobri um outro predicado dela. Tem 8 anos. Se você for uma síndica que apenas se limita a cumprir as funções de síndico, no sentido do estatuto, do regimento interno do condomínio, você vai estar muito bem. Agora, você poderia estar melhor. Você também promover na sua comunidade eventos, encontros, relações que possam estar acima do que define o estatuto, o regimento interno do condomínio. Você pode promover fraternidade entre os moradores. Não pode? Como que você vai fazer? Nenhuma religião cristã, nenhuma, esquadrinha, né? Define regras. Isso é extraordinário. Vocês já viram aqui escrito no Evangelho Jesus falando assim, faz isso, faz aquilo outro? Não. Jesus diz assim,
que a lei e os profetas está no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A partir do momento em que você vai colocando isso em prática, e você vai percebendo quanto que isso favorece a você mesmo, você estará como que se transformando num pilar, numa pedra de sustentação. Quando você vai construir uma casa, lá no alicerce, a gente não usa pedra. Olha que interessante. Pedra. E aqui o texto vai dizer assim para nós: semelhante à pedra jaspe e sardônica. A pedra jaspe. Traz aí para nós as reflexões sobre a pedra jaspe. A pedra jaspe, eu fiz uma pesquisa sobre a pedra jaspe e ela tem tem jaspes de 4 colorações: vermelho, amarelo, marrom e verde. Aqui no nosso texto aqui, até pela questão da esmeralda, que é verde, nós podemos deduzir que esse jaspe aqui talvez seja a calcedônia verde. Uhum. E nesse versículo nós temos aí a referência ao jaspe. O sardônico, por exemplo, é uma pedra vermelha, que é do grego sardios. É um tipo de ágata. Então, nós temos aspectos interessantes aí para trabalhar. O verde, como nós temos aqui a referência ao arco celeste, a cor intermediária do arco-íris, por exemplo, é o verde. O verde é a cor da fotossíntese. Fotossíntese que resulta da sintetização da luz. Aí nós já vamos entrar em questões interessantes. Vamos aqui fazer uma pontuação aqui. O Beto depois se vira com isso aí. Jesus, por exemplo, Emmanuel, por exemplo, nos fala o que de Jesus? Jesus é o sol das almas. O trono aí ele me define no trono, ele me coloca no trono e me coloca uma coroa. É. Agora eu quero saber se ele quer estar me colocando a coroa de César ou a coroa do Cristo, né? A coroa do Cristo era de espinho, né? Continua. Você que resolve aí o que você vai fazer com essa coroa. Então, Emmanuel, se não me engano, é Emmanuel que nos diz que Jesus é o sol das almas. Se Jesus é o sol das almas, que emite a luz essencial, então nosso trabalho como espíritos é sintetizar essa luz. Então o verde nos dá uma ideia disso aí. E como o verde é a cor intermediária do arco, então significa que nós estamos no meio. Estando no meio é a capacidade de intermediação adequada numa sociedade heterogênea, capaz de dialogar com as diferenças. E nós temos visto aí na sociedade elementos que não são capazes de dialogar e nem aceitar as diferenças. Nós, espíritas, não podemos ser desse grupo. Porque Jesus dialogava com todos. Jesus convivia com todos. Então o cristão que não tem essa maleabilidade, ele está meio descontextualizado e deixou de ser uma pedra fundamental de um alicerce extraordinário e se tornou uma pedra simbolizando a cristalização mental inadequada. Aí nós vamos nos lembrar dos espíritos ovoides que André Luiz nos narra na literatura, que são aqueles cuja forma perispirítica decaiu em função da ideia fixa, inadequada. Então, enquanto o verde aí nos fala dessa questão da fotossíntese, da intermediação adequada, o sardônico, que é uma espécie de ágata, embora seja vermelha, ela apresenta aquelas rajadas, que também nos falam simbolicamente, da não cristalização. Então, os símbolos aqui são extraordinários. Vamos falar do arco agora, não, né? Não, vamos antes disso. Deixa o arco para daqui a pouco. Então dá aí suas pinceladas. Não, são ideias, né? Você vai pensando, você vai julgando semente, né? Vamos pensar aqui, se ele está falando semelhante, né, da semelhança com a pedra, nós falamos da pedra como fundamentos, né? Fundamentos filosóficos, fundamentos
de sustentação de ideais, fundamentos da família, fundamentos de uma relação. Quer ver? A pedra fala para nós também dos mecanismos da evolução, o reino mineral. Nós não podemos considerar o reino mineral, porque no reino mineral que o espírito desenvolve o magnetismo, a atração. Os cristais, para nós, nos mostram isso. Os cristais mudando de forma. Se um cristal muda de forma, ao longo do tempo, significa que existem princípios ali que já apresentam uma dinâmica rudimentar de vida. Então, quando você vai para o reino vegetal, onde os princípios ali que estagiam estão desenvolvendo a sensibilidade, essa sensibilidade de uma planta, ela tem como base a atração e a repulsão dos minerais. A estrutura da planta é mineral. Não temos os átomos, exato, as moléculas. Então, isso é importante. A definir o seguinte, que tanto o magnetismo, não é, a atração, os princípios das paixões e da sexualidade são desenvolvidos no reino mineral. Olha para vocês verem. Então, quando a gente vai para o reino vegetal, que começa os princípios de reprodução, e ele vai atingir a reprodução animal, muito mais elaborada, nós vamos, por exemplo, dentro da nossa estrutura física, encontrar o reino mineral no nosso corpo, o reino vegetal no nosso corpo. Então, uma criança, um embrião, no seu processo de desenvolvimento, ele resgata toda a síntese de evolução de bilhões e bilhões de anos que nós já estagiamos. Por isso que não é a mãe que faz o feto evoluir, se desenvolver e se tornar uma criança que vai nascer depois. Não é a mãe. A mãe oferece o quê? Oferece a estrutura, o cadinho ali, o núcleo, o berço, não é? Os recursos do corpo, a nutrição. A mãe nutre uma criança psicologicamente. Olha aí, você está querendo ir para o arco. Antes tem a flecha. Viu, Júlio? Sim. Antes do arco tem a flecha. A palavra. Porque tem mãe que está lá. O menino está ali. Ah, mas ela não tem tempo. Tudo bem, ela tem que ser os afazeres. Mas e a responsabilidade psicológica dela? De administrar aqui? Porque aqui afeta aqui. E eu aqui, para quem está no rádio, eu tenho que explicar. Não é? O comportamento mental, psicológico da mãe afeta no desenvolvimento mental e psicológico da criança. É óbvio. A mãe rejeitou o bebê desde cedo. É óbvio que esse bebê sente a repercussão. Ah, ele não sabe, não, ele está dormindo lá dentro. É interação energética. Aí chega lá na frente, a criança já começa a nascer. Ela já nasce com princípios que podem ser inibidores. Pode criar disfunções no desenvolvimento psicológico de uma criança. Isso é complexo, gente. Para não dizer que isso é grave. Só que o povo não sabe. Não sabe? Como que não sabe? Hoje, nós podemos dizer que não sabemos? Podemos. Mas não sabe. Ou porque não quer, ou porque não tem recurso para buscar. Ou não tem realmente até a vida não favorece. Pode ter isso também. Mas, por exemplo, há 20 anos atrás você conseguia... alguém de nós poderia conceber o que viria a ser a internet? Hoje já tem equipamentos, eu conversava com um amigo espírita ontem, ele estava me falando que hoje já tem equipamentos de telefone que estão sendo desenvolvidos ou já lançados em algum primeiro mundo, que você não vai precisar mais de carregar o celular no carregador, você vai carregar o celular por mecanismo de Bluetooth.
Você aperta o dispositivo, igual você tem o Wi-Fi para receber a internet, o celular você vai carregar, você só disponibiliza assim, ele começa a receber de algum núcleo, de algum fulcro que está irradiando energia para ele. Pensa aí, gente. Então, hoje, você quiser saber sobre um assunto, você tem um mundo inteiro te oferecendo informação. E a informação, ela é fundamental no processo de evolução. Porque a informação, ela fomenta, ela induz, ela inspira os mecanismos de educação. E a educação é que muda o mundo. É a educação é que transforma o espírito. Então, veja bem, o que nós vivemos hoje nesse caos no Brasil, por exemplo, em nível da educação? Vocês sabem que para muitos políticos, líderes, é interessante que o povo seja ignorante? Vocês sabiam disso? Por isso é que, inclusive eu falei aqui outro dia, e repito, por isso é que o voto aqui no Brasil é obrigatório. Você sabe disso, né, Gé? Porque aí as pessoas que não têm base, que não têm educação e informação, elas são obrigadas a ir lá votar. Elas vão votar em quem? No coronel que dá Bolsa Família para ele ficar sem fazer nada o ano inteiro. Entenderam lá? É o pão e o circo. Então, por que eu falei isso? Porque países como, por exemplo, o Japão, que se soergueu, como a Alemanha, que se reconstruiu após a guerra, a Segunda Guerra Mundial, foi reconstruído por base de muito trabalho e o investimento na educação. Coreia do Sul também. A Coreia do Sul, é um absurdo como que aquele país progrediu. Observem como que o nosso país é rico. Se esse país tivesse um investimento violento na área da educação, o Brasil seria um país de ponta, no seu sentido, no nosso caso que nos interessa aqui, é no seu sentido de estar participando da parte da evolução tecnológica, da parte do desenvolvimento na área científica, na área moral. Eu não estou falando aqui de remuneração de dinheiro, não. O que naturalmente acaba sendo um fator natural. A qualidade de vida dos brasileiros seria outra. Tudo porque não temos educação que estamos nessa situação. Aí, vamos pensar, o que tem a ver com a pedra? Pedra verde. Se você me permitir, eu vou me deter na jaspe, porque a sardônica ela tem um peso fundamental, e eu vou trabalhar ela daqui a pouco. Mas nesse momento eu vou falar da jaspe e da esmeralda, porque a esmeralda ela é mais valorizada do que a jaspe. Seria como se fosse uma sublimação do jaspe, né? A esmeralda é uma sublimação. Você foi lógico e feliz. A jaspe é uma pedra de menos valor, verde, do que a esmeralda. Então, até na linha da evolução mineral, você tem, no caso de uma visão humana, né? Porque para os espíritos, esmeralda ou jaspe tem o mesmo valor, ok? Mas no mundo, o que é mais valorizado é a esmeralda, certo? Esmeralda porque, obviamente, ela lapidada, ela dá um brilho maior. Nós falamos da fotossíntese, da sintetização da luz, então o jaspe é opaco, mas a esmeralda já irradia mais, né? Fechou. Então o jaspe opaco, ou seja, ele não é translúcido. Ele não vai funcionar para fazer a prospecção da luz. A luz vai bater e vai ter a refração. No caso, a esmeralda, a luz vai ser decomposta ali e você percebe a luz do... Certinho? Ela favorece a luminosidade dentro das suas características próprias, como o cristal, por exemplo, não é? Como o diamante, por exemplo. Agora, você pega um cascalho, ele não dá. Ele não tem valor. Ele não tem valor nesse sentido. Agora, o que é importante a gente entender é o seguinte. Então vamos imaginar aqui as pedras, né? O mineral aqui para a gente. A rocha
Nós precisamos de criar rochas na sociedade. Porque a pedra, nesse contexto aqui, não representa o fundamento da civilização. Nós não somos pedras. Ok. Então, a rocha, a função dela não é refletir luz. Tá claro? É de dar sustentação para uma construção. Já a esmeralda, o cristal, o diamante, no seu sentido mais elaborado, o papel é mais sublime, é mais delicado, é mais, vamos dizer assim, num contexto mais evoluído, certinho. O que vale mais? Nós poderíamos até dizer que a rocha vale mais. Porque sem a rocha, sem os fundamentos da sociedade, da civilização, o que vai valer a esmeralda, o cristal, o diamante? Ou seja, tudo na vida tem o seu valor. Se o homem dá um valor, por exemplo, econômico, mais ou menos, para Deus, o que vale não é o mais ou menos, é o valor. Então, todos os seres têm o seu valor perante Deus. Todos. Ah, mas o indivíduo lá é o Napoleão Bonaparte, é o rei. E o outro é um serviçal lá do Louvre. Ele trabalha lá na faxina, a pessoa mais simples que tem. Para Deus, o Napoleão, ou o indivíduo que está lá no Louvre cuidando do jardim, tem o mesmo valor. O papel do Napoleão ou do jardineiro é sublimar, é transcender o papel da rocha para que ele atinja o valor do cristal. Certo? Certo. Então, na linha do mineral, nós precisamos de entender que todos os nossos sentimentos, todas as nossas sensações, todo o magnetismo, todo o tipo de energia que nós lidamos com elas, precisa de ser sublimada. Nós precisamos de... O que hoje está impulsionando o indivíduo a ele esbravejar, esmurrar, brigar, ser violento, essa mesma energia pode ser trabalhada para que o indivíduo dê um passe magnético, ofereça a cura. Aliás, através do trabalho com Jesus, que é iluminado, ele vai tendo condição de aprender, inclusive para se domesticar. Porque quem esbraveja está no âmbito do animal, exato, não é verdade? Exato. Nos primitivismo. Então, à medida que você vai trabalhando no bem, que você vai aprendendo a cuidar da flor, aguando o jardim da FEAC, né? Fazendo um bordado, olha aqui que bonito, bordado. O indivíduo que está fazendo um bordado desse aqui, ele está trabalhando, ele está tendo a oportunidade de trabalhar a sensibilidade dele. Ele está aprendendo a ser cuidadoso, ele está aprendendo a ser paciente. O relojoeiro, eu trabalhei em relojoaria há muitos anos, eu posso dizer isso com muito entendimento. O relojoeiro com aquela lupa, né, com a pinça, hoje é tudo eletrônico, mas na minha época tinha uns reloginhos para a gente consertar. Aí você trabalhava lá, aqueles parafusinhos lá desse tamanzico. Por que o indivíduo está fazendo ali, o relojoeiro? Ele está aprendendo a administrar a hora dele de uma forma mais qualificada, porque ele está fazendo o relógio funcionar, e para funcionar ele precisa ser paciente, ele precisa ser delicado, ele não pode ser, ele não pode trabalhar numa frequência energética de muita agitação, porque senão não vai dar liga. Ele não pode estar ligado no 220 e tal, não, né, Beto? Ele não pode estar ligado no 220. Ele tem que trabalhar com o plano da mente, com muito cuidado. É espírito superior? Não. Ele quebrou o relógio ontem. Ele destruiu oportunidades. Ele fechou porta para os outros. Aí, só para abolir com as bordadeiras. Do mesmo jeito que quem está bordando hoje, é porque ontem pintou e bordou. Entendeu? Isso é só para brincar com vocês. Então, a gente está costurando aqui, é porque ontem descosturou. Viu, Márcio?
Né? Aí o médico está fazendo cirurgia, costurando aqui, é porque ontem ele usou a faca para abrir. Pegaram aí? Aí eu devia estar fazendo a filmagem hoje, mandando imagens do bem para as pessoas, é porque ontem ele contribuiu para cegar pessoas, tirar a visão das pessoas. Fica calmo, tá? Fica calmo. Fica calmo. Só para fechar as oportunidades. Então, pegaram aí como que a gente pode trabalhar essa questão da gradação da pedra? O que a gente não pode é fechar os nossos olhos para que o coração da gente se transforme em pedra. Passa para a Márcia. Para cima, para que o coração da gente não se transforme em pedra. Só um pouquinho. Pedra. Lembram da parábola do semeador? Eis que o semeador saiu a semear. Uma parte ele jogou no meio dos espinheiros, no meio das pedras, na margem do caminho. Nós temos que tomar cuidado, porque o coração não pode ser pedra. O coração tem que ser flor. Pegaram? Porque o coração empedrado, nós vamos como que criando uma carapaça chamada orgulho, egoísmo. O indivíduo é indiferente, é frio. Né? Eu e meu filho tivemos fazendo umas visitas ontem, e aí ele me disse assim, puxa vida, mas aquela pessoa lá é uma pessoa tão fria, né? Aí eu brinquei com ele e falei assim, pois é, mas você percebeu assim, o estilo, o comportamento, a fisionomia? Ele, por quê? Eu falei assim, porque na última existência, aquele coração viveu na Alemanha e sofreu duras penas. É uma pessoa muito bem intencionada, uma pessoa sensível, uma pessoa educada, mas é um cubo de gelo com rodinha. Nós encontramos muitas pessoas assim na Alemanha até hoje, como no Brasil, como nos Estados Unidos. Eu estou dando um exemplo porque os alemães sofreram muito na época da Segunda Guerra Mundial por conta do totalitarismo de almas que estavam dementes e conduziram uma nação inteira para uma carnificina. E que a história universal, né, a história da humanidade vai sempre lembrar com lágrimas nos olhos. Então tem muito brasileiro que somos alemães reencarnados. Então quando russos reencarnados, pessoas que viveram no norte, ambientes gelados, tudo isso favorece na desenvoltura psicológica. Pessoas, muitas vezes, bem intencionadas, mas completamente frias no trato com o semelhante. Arbitrários. Não quer nem saber se o indivíduo vai sofrer consequências, por conta da decisão, vai amanhã perder a crença na vida. Então vamos observar o nosso comportamento para que o nosso coração não se transforme em pedra chamada a pedra da indiferença. Pode falar, Márcia, por favor? Mais perto. A minha relação, eu pensei, foi quando você falou ali do trono, até anotei aqui, da rocha. A rocha é o seguinte, a rocha ela tem um todo, né? E as pedras, né, por exemplo, todas essas pedras, jaspe, sardônia, todas elas, cristais, todas elas foram retiradas dessa rocha. Então, essa rocha ela se decompôs, né, para dar todas essas particularidades, e depois ela tem um todo. Então, somos nós que fomos retirados de um todo, fomos partidos, né, cada um tem o seu valor, mas no total, quando todos nós juntamos, nós temos uma rocha. Muito bem, muito boa a sua apreciação, Márcia. Obrigado, viu? Então, o Júlio está ansioso e o tempo está caminhando. A pedra jaspe sardônica. Nós falamos um pouco da sardônica, né? Mas você abordou a questão do rubro dela. Porque eu lembro do estudo lá do São Honório, por exemplo, que ele diz assim, ó,
que é o verde da cor que está no meio do arco, do jaspe, né? E o sardônico, que é um tipo de ágata, por ela ter aquelas rajadas, aqueles veios. Então, é como se representasse variabilidade, não dando indicativo de cristalização complicada. Uhum. Então, fazendo aí a conjugação do vermelho com o verde. Que o vermelho, por exemplo, pode ser nosso passado, os instintos que nós desenvolvemos exatamente para favorecer a aquisição da luz, né? Essa é a base sólida para a aquisição da luz. Então, esse é o aspecto aí Entra no arco. Simbolismo. O arco, deixa eu só ler. E o arco celeste estava ao redor do trono. Então tinha o trono, o arco celeste estava ao redor do trono. O arco, a primeira imagem que vem é o arco-íris, em que a luz branca se decompõe em 7. Então aí nós já temos, por exemplo, o símbolo do favorecimento de todos os seres pelo processo de evolução centenário que se abre para o desenvolvimento. O ciclo dos 7. E o arco é projeção da irradiação divina. Então, a irradiação divina, que é aquele primeiro mandamento do livro Gênesis, haja luz. Então, os espíritos que vivem em comunhão com o Pai, os co-criadores em plano maior, vão decompor essa luz para nós. Quando que surge o arco-íris? O arco-íris surge em meio às nuvens do céu. O tempo fecha. Tem a chuva. Forma-se o arco-íris. O tempo está fechado, está nublado, mas o arco-íris nos fala da presença da luz que está invisível. Sol que não se vê por causa das nuvens. Mas ele está presente. Então o arco é como uma decomposição de algo abstrato no plano visível. Porque a consolação tem que chegar para nós num plano palpável, no plano concreto. O remédio, o abraço, o afago, a carta, o presente. Isso tem que ser visível. Tem que ser uma experiência concreta. E nós também temos o arco... Emmanuel tem um texto belíssimo no Fonte Viva em que ele nos fala do arco que todos nós temos que retrair a nossa individualidade para projetar para o próximo os valores divinos. Logo no primeiro parágrafo do muito bonito. Capítulo 55. Então, esse arco é o símbolo da projeção, do que se projeta. Temos a projeção do eu, em que nós podemos dizer que a razão e o sentimento formam esse arco que vai lançar algo no mundo, que é a seta, que é a flecha, que é a palavra, que se expressa por pensamentos, palavras, atitudes e ações. Todo o sistema de projeção de alguma coisa no mundo. Nós temos os que projetam de forma excelente os valores divinos. Compete a nós, então, saber identificar quem está projetando valores adequados e aceitar essa palavra que entra. E temos os que projetam os valores inadequados. Então, é aquela questão pura e simples, apresentada por Jesus, de identificar o fruto. É interessante porque o arco parecia semelhante à esmeralda. Então, o arco em torno do trono. Então, o texto de João está enaltecendo, exaltando o verde. O verde. E o verde nos fala de esperança. O verde fala para nós de possibilidade. O verde é uma cor que acalma. Né? Oi? Alguns estudiosos orientais associam cores aos chakras, aos 7 chakras, 7 cores. Fica reflexões para nós. Mas o que nós gostaríamos de realmente de enaltecer é o verde simbolizando o reino vegetal.
Eu acho que ele capacidade de sintetizar a luz, né, é Beto? capacidade de sintetizar a luz, porque quando você trabalha, no caso, a fotossíntese, a produção que vem por consequência, né, das flores, dos frutos, etc., e da semente, Pão. a semente que vai representar a síntese de todo o processo e a reprodução para novas vidas, a semente também fala para nós do pão. A semente do trigo produz o pão. Produz o pão. O pão é o alimento espiritual. Não é? O pão é o alimento físico. Chico Xavier sempre falava assim que Emmanuel gostava muito de usar o símbolo do pão. Porque o pão é o nutriente básico dos homens. O pão. Aí o Chico brincava dizendo, mas nós estamos falando do pão. Nós não estamos falando do sanduíche. Aí eles perguntam, mas por que o sanduíche? Não, porque o pão é o alimento básico. Ele é simples, ele não precisa mais do que o pão. Qual que é a nossa questão com o pão? Que nós sofisticamos a utilização do pão. E nem sempre nós precisamos da sofisticação. Como que você sofistica a utilização do pão? Você faz dele sanduíche. Então, quando você abre o pão, ele já não é mais pão. Não é assim que a gente denomina? Ele passa a ser sanduíche. Caso Alberto mal em casa, não tem nada para passar no pão. Mas se você abrir o pão, ele é sanduíche. Pode ser sanduíche de vento, mas é sanduíche. Né? Aí você vai fazer sanduíche de todo tipo, de acordo com o trono que você elege. Você pode fazer um sanduíche muito, como é que fala? Natureba, né? Você pode fazer um sanduíche todo à base de folhas e etc. Uma coisa extremamente saborosa, se você souber temperar, não é verdade? Mas você pode fazer um sanduíche de carne de porco, todo gorduroso, todo cheio de... Não é? Combo duplo. Né? Você pode comer um egg x bacon burger egg, tem umas histórias assim, sanduíche assim que é impensável uma boca conseguir, né? Tem que ter horas para dissecar, né? Para saborear aquele sanduíche. E olha que vai dar um trabalho, porque é uma sujeira que proporciona, não é verdade? Ketchup espalha para lá, maionese para lá, e olha, gente, que está chegando o horário do almoço. E você pode ter cachorro quente. Olha, você sabe como é que é composta uma salsicha? Vocês já viram produção de salsicha, como é que é? Hein? E salame, né? Presunto, essas coisas. Então, assim, o pão é um para o rico e para o pobre. Para o ignorante e para o sábio. O pão é um pão. Agora, o sanduíche fala para nós dos interesses, das nossas escolhas em nível de alimentação. Viu? Então, atualmente a humanidade, por exemplo, se felicita com os McDonald's, aquelas coisas que são industrializadas, né? Que tem gosto de isopor, tem gosto de isopor, mas é alimentação, por exemplo, de muita gente no mundo afora. Então, observe bem, no mundo afora, milhões de pessoas comem McDonald's. Milhões de pessoas estão dizendo qual que é o nível evolutivo delas. Com todo respeito. Com todo respeito. Não estão falando isso dizendo que a gente não come McDonald's. De vez em quando você sai com o menino, você tem que comer aquelas coisas. Hein? Mas nós estamos dizendo o que nós estamos escolhendo, certinho? Aí você vai ver o que esse tipo de alimentação traz ao longo da vida. Agora eu vou conversar com a Denise, hein? Nossa nutricionista mor. Hein? Agora, o que uma alimentação saudável favorece para o indivíduo ao longo da vida? Pegaram aí? Então, enfim, a fotossíntese é um símbolo aqui da nossa alimentação. Que tipo de alimentação que nós estamos elegendo? E o que nós estamos fazendo dessa alimentação? Porque nós temos que transformar isso, para que isso vire energia. Falamos há pouco tempo do mineral petróleo, que é o combustível de grande parte da humanidade atualmente, em todos os sentidos, produção de plástico, de N produtos, é petróleo.
Agora, no mundo superior, eles usam petróleo? Energia solar. Eles vão trabalhar com energia solar. O que eles fazem com a energia solar é uma coisa absurda. A maneira com que o ser humano respira e retém os elementos químicos, nós somos ainda brucutus. André Luiz dá uns insights para nós na sua obra sobre a capacidade de retenção de hidrogênio, né? De elementos na alimentação, na busca da energia solar. Então, só para fechar. Então, nós temos a fotossíntese no reino vegetal. Nós temos a quimiossíntese no reino mineral, não é isso? Não é? Não é isso? Quimiossíntese. E vocês sabem, André Luiz diz para nós, que o espírito também trabalha a mentossíntese. Mentossíntese. O que é isso? Coisa complicada. Se a fotossíntese, a fototaxia, que é a planta pega a luz, transforma em energia, não é isso? O que é essa história de mentossíntese? Isso é para o ser humano. Eu vou ler para vocês de onde. Alimentação mental. De onde que o ser humano pode se nutrir. Está no livro Vinha de Luz, de Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, no prefácio desse livro, que em breve vocês vão ver publicado um livro chamado Prefácios de Emmanuel, que eu tive a responsabilidade de organizar, vai ser publicado com todos os prefácios do Emmanuel. Emmanuel diz assim, nesse prefácio do livro Vinha de Luz, peguem bem essa frase, o Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Brilhe a vossa luz. O que é mentossíntese? É brilhar a luz. É decodificar a luz que vem do Cristo, metabolizar e fazer dessa luz alimento espiritual. Sabe como é que chama essa luz, minha amiga? Amor. Vocês viram? Você viu que confusão que nós arrumamos aqui? Hoje foi. Uma confusão, falando de pedra, de planta, de pão, para no final falar de amor. Nós caminhamos, dialogamos para chegar no amor. Então, repetindo, o Evangelho ou o amor é o sol da imortalidade. O que é o Evangelho? É pão, é doutrina. O que é o Evangelho? É a prática, é a vivência do amor. Então, Jesus é o ápice da referência nossa de evolução. Por isso é que ele se proclamou o pão da vida. E ao mesmo tempo ele disse, mas eu também sou a luz do mundo. Aqueles que me seguem não andam em treva. Ou seja, ele é a luz que, compreendida e vivenciada, se transforma em pão, alimento. Queridos amigos, amigas, hoje tem... Nosso trabalho foi, graças a Deus, foi produtivo, não foi? Nós vamos, então, ter como desafio, a próxima semana, trabalharmos, portanto, agora, o versículo 4. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciões vestidos de vestidos brancos, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Então vamos falar de trono, de novo, vamos falar de ancião, vamos falar que são 24 anciões, vamos falar de tantas coisas. Que Deus possa nos abençoar e nos inspirar para que a gente tenha condições de voltar. Eu espero que todos tenham gostado do trabalho. De nossa parte, nós julgamos que foi bastante produtivo. E nesse momento, eu percebo que o Luiz está nos assistindo ao vivo. O Luiz ele não pôde vir, não. Ele está nos assistindo ao vivo. E aí nós vamos pedir para ele de casa fazer a prece. Não dá, né, Luiz? Você, em corpo mental, você não vai usar o microfone. Então eu vou pedir para que a Denise faça a prece final por nós. Nós agradecemos a todos os teleouvintes da Rádio
Brasil Espírita de Maceió, da rede Amigo Espírita, e que a gente possa aí ao longo da semana tirar conclusões e colocar em prática tudo que a gente trabalhou aqui nessa manhã. Muito obrigado à presença de vocês, aos amigos que estão no chat, e que vocês possam ter um final de semana com Jesus de muita luz e de muita paz. Muito obrigado. Mestre Jesus, nós agradecemos